Geeks e cinéfilos, acabou de sair o live action de One Piece na Netflix. E o que muitos não temiam aconteceu. Ele não é um desastre. E eu me regozijo de felicidade em dizer que finalmente tivemos uma boa adaptação de um anime, uma produção que exemplifica muito bem o significado da palavra adaptação. Ficou claríssimo de como os realizadores dessa série realmente amam o material original. É realmente um trabalho feito por fãs mesmo. E isso fica evidente nos próprios detalhes visuais da série, como o figurino original dos personagens, por exemplo, que é exatamente igual ao mangá, ou até os figurinos alternativos, que prestam homenagem às ilustrações nos capítulos de cada mangá que o Eiichiro Oda fazia. Isso também fica evidente nos cenários, forma como foram adaptadas as embarcações do anime é algo surreal, eles realmente construíram tudo do zero. Meu favorito foi o Baratie, particularmente, eu achei um lugar com muita personalidade, um visual literalmente estonteante, e essa paixão também fica muito evidente no mais importante de tudo, que foi a escolha do elenco. Eu digo que tá todo mundo perfeito interpretando os personagens, com um destaque aqui pro Sanji e pra Nami, que foram os meus favoritos do bando do Chapéu de Palha. Mas eu também deixo um destaque pro Garp e pro Kobe, que ganharam muito mais destaque nessa temporada, muito mais do que eles tiveram no anime. É uma parte que contribui muito para a expansão desse universo, mostrando o ponto de vista da marinha. No entanto, o melhor ponto dessa adaptação é em ocidentalizar a história. Ela tem que ser um pouquinho diferente, mais americanizada. Só que eles fizeram isso de uma forma muito caprichada e não ficou forçado nem nada. Agora, falando como adaptação, eu não posso dizer que eu fiquei agradado com tudo que eu vi em tela. Um exemplo de como isso podia dar muito certo foi com o arco do Don Krieg, que basicamente não existe na série. Eles simplesmente usaram isso como um ponto de partida para a apresentação do Mihawk, que particularmente foi a melhor de toda a série para mim. Agora, um exemplo de arco que não me agradou tanto ao ser adaptado para a série foi o arco do Usopp. Assim como no anime ele começa bem, mas depois fica arrastado pra caramba e no final a gente fica feliz que acabou logo. Mesmo que eu tenha achado muito interessante a ideia de tudo se passar dentro da mansão da Kaia, muitas das coisas boas que tiveram no anime foram tiradas e o que deixaram de restante, mesmo interessante, não foi lá muito bom. Outra coisa que me incomodou um pouco foram os desfechos de certos arcos da história. O próprio arco do Mihawk mesmo, eu acho que ele acaba muito do nada e muito anticlimático. Ele foi enviado para capturar o Luffy e depois da luta contra o Zoro ele simplesmente decide ir embora. É legal que eles mostram que o Shichibukai é tão forte e tão poderoso que mesmo com acordo com a marinha e com eles dando uma ordem direta para eles, se eles escolhem defecar e transitar para aquilo, eles podem e não vão ser punidos de forma alguma. Outros dois desfechos que me incomodaram um pouquinho foram no último episódio. Primeiro foi o arco do Arlong. Nossa, eles construíram toda uma tensão com o Arlong. Ele é um cara foda, ele é um cara perigoso, ele deu uma surra do Luffy. E aí acaba de uma forma bem rápida, com metade do episódio ele indo de base e assim, e dane-se. Outra coisa foi o arco do Garp. Ele foi o que me incomodou menos, porque tem uma razão narrativa até pra isso acontecer, mas né, do nada o cara tá ferrinho em capturar o Luffy, mas depois ele é convencido só porque o Luffy tá ferrinho em não ser capturado. E é isso. Mas nenhum desses problemas se iguala à maquiagem dos tritões. Gente, que coisa é essa? Se me mostrassem uma imagem do Arlong e dos outros tritões, se me dissessem que isso é uma continuação daquele Olhos Famintos 4 com uma maquiagem bagaceira, eu acreditava. Não parece que esse negócio custou 150 milhões de dólares. Felizmente, todos esses problemas não impedem One Piece de ser uma ótima série. É divertido, entusiasmante, tem excelentes cenas de ação muito bem coreografadas e filmadas, acerta muito em como adaptar essa história, o que, convenhamos, era uma ideia muito difícil, se tornando uma aventura envolvente e gostosa no nível do anime. Eu fecho o live action de One Piece produzido pela Netflix com a nota 8/10 e elejo ele a melhor adaptação de um anime da história.